Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Pode Localizar, o podcast da Nier Location. Sou Carlos Góes, Head de Negócios, especialista em logística da Nier, e estou hoje aqui com Lucas, nosso especialista em canais digitais. Já passou também pelo nosso time de Account Manager. Luquinhas, vamos falar um pouquinho hoje sobre Last Mile. A ideia é Bora. a gente poder contextualizar, para o nosso ouvinte ficar ciente. A gente já gravou alguns, você pode procurar por aí. Vamos lançar outros podcasts falando sobre mais macro, mais longos, falando sobre as nossas ferramentas. Estão falando sobre otimização, falando sobre mapas, falando sobre geocoding, localização. A ideia hoje é a gente falar sobre Last Mile e como esse conjunto de ferramentas que nós temos pode ajudar os nossos parceiros, os nossos possíveis clientes aí a resolver as dores deles, tá bom? Vou começar com uma pergunta bem genérica, fique à vontade para responder, de como que a RIA consegue ajudar seus clientes, seus parceiros no Last Mile. Bacana. Bom, acho que é um ótimo momento para a gente abordar esse assunto, né? Porque da pandemia para cá, o Last Mile ele teve um boom gigantesco, uma crescente gigantesca, numa era em que as empresas não olhavam tanto com tanto carinho assim para a localização quanto elas precisaram a passar a olhar depois que a pandemia veio, né? E, consequentemente, o Last Mile aumentou muito, as entregas começaram a ser difundidas, ninguém podia sair de casa e a gente precisou se reinventar como ser humano, né? E não foi diferente para a logística e para o Last Mile. Então, a Here, na verdade, ela tem diversas ferramentas que podem apoiar o Last Mile, né? E quando eu falo diversas, eu quero dizer que é uma combinação de várias ferramentas que a gente pode transformar em um produto personalizado, e aí vai de acordo com a necessidade do cliente, como a gente também pode utilizar apenas uma dessas ferramentas para atender um ponto específico da operação, né? Eu acho que essa é a grande vantagem de utilizar a plataforma da Here, porque a gente é uma caixa de ferramentas e que tu pode usar só o martelo ou tu usa só o serrote, fica a critério da tua necessidade utilizar as ferramentas da Here dentro da tua operação. Então tu pode utilizar 5, 6 APIs, que aí vai te trazer uma solução bem mais robusta e vai atender a tua operação de ponta a ponta, como tu pode trabalhar também individualmente com cada ferramenta para atender a alguma necessidade pontual. Então, começando pelo básico, né? Desde da visualização de um pedido no mapa, da visualização de um cliente no mapa, da visualização de um endereço num mapa, onde a gente já começa a falar de ferramenta de localização e de Last Mile, né? Como a gente também fazer uma busca de endereço, o cliente fazer o preenchimento dos dados dele na hora de realizar uma compra num site, e aí a partir do momento que ele preenche um CEP, o restante dos dados já é todo preenchido, então isso reduz o tempo na hora de realizar uma compra, né? Ou com uma autossugestão de endereço, que também pode facilitar muito para o cliente na hora de realizar essa compra, e até mesmo com a questão do custo do frete, né? A gente trazer um custo de frete assertivo para esse cliente, que não vai ser um frete tão caro porque foi calculado errado e que pode acabar afastando esse cliente, espantando ele, como também não calcular um frete muito barato por algum erro e isso gerar um prejuízo na tua margem de contribuição, né? E aí a gente já vai para um lado de gerar a própria roteirização, né? Quando a gente fala de Last Mile, a gente não pode esquecer que tem toda uma cadeia que vem antes do Last Mile, porque para ser a última milha precisou acontecer a primeira e a milha do meio, né? Então, desde o transporte de um CD para o outro ou da fábrica para o CD e aí depois do CD para uma loja, para um ponto específico dentro de uma cidade, tudo isso engloba uma roteirização, tudo isso engloba um planejamento, uma otimização desse planejamento e que tu pode utilizar as ferramentas da Here para poder fazer esse tipo de otimização e planejamento para o Last Mile, né? Então, olhando para um universo em que a gente tem um CD que ele vai sair com cada veículo carregado com 50, 60, 70, 100 caixas,
como que a gente faz para poder otimizar essa operação e trazer bons resultados para o cliente na ponta, né? Porque a gente não pode esquecer que cada caixinha dessa tem um consumidor lá na ponta esperando que o seu produto chegue dentro do prazo esperado, que o seu produto chegue sem avaria nenhuma, né? Que você quer que a sua caixinha chegue bonitinha, que ela não chegue amassada. Então, para que isso aconteça, tem vários processos dentro do ecossistema logístico que precisam ocorrer bem para que tudo dê certo, né? A gente costuma fazer uma brincadeira de que quando a logística aparece é porque ela está dando errado, né? Porque geralmente a logística, ninguém percebe que ela acontece. Quando tu viu, já chegou na tua casa, já está lá a caixinha, já está lá a correspondência e ela nem apareceu, tu nem sabe todo o processo, todo o ecossistema que aconteceu por trás para que aquela caixinha chegasse na tua casa com segurança, né? Então, desde tu fazer um planejamento efetivo da tua roteirização, saber quais são esses pontos intermediários que um veículo vai fazer. Então, poxa, eu já tenho a primeira rota saindo do CD. Então, eu vou sair do CD, eu vou deixar no cliente 1, depois eu vou deixar lá no cliente 4, depois eu volto no 2, depois eu vou para o cliente 6, eu volto no 3. Qual que é o sequenciamento perfeito? Hoje a gente tem ferramentas que ela vai te trazer essa resposta. Tu não vai precisar ficar quebrando cabeça. Poxa, será que se eu for nesse antes? Aí, peraí, vou calcular aquela rota ali para ver se o tempo tá certo ou não. Ficar fazendo matriz na mão. Gente, isso já foi esse tempo, né? De ficar fazendo cálculo no mapinha, traçando linha, traçando reta. Hoje a gente tem inteligência que faz isso para ti com um clique. Em questão de milissegundos, tu tem um planejamento para 1.000, 3.000, 5.000 entregas, né? Em que tu consegue saber quantos veículos tu precisa tirar do teu depósito para poder fazer essas entregas, quanto tempo cada veículo vai levar dentro desse roteiro de entregas, quantos motoristas eu vou precisar trazer hoje, a jornada de trabalho do meu motorista. Todas as questões relacionadas a esse last mile e que são fatores cruciais na hora de a gente fazer uma entrega, né? Desde a capacidade do veículo até o tempo de entrega que ele leva entre sair de um veículo, fazer a entrega, coletar a assinatura, depois voltar para o veículo e partir para o próximo ponto. Uma das ferramentas que a gente tem, né, Lucas, que é o Tour Planning, Sim. eu diria que é hoje o motor mais potente no mercado para esse trabalho de roteirização e otimização. Ele possui mais de 100 regras de negócio que você pode parametrizá-lo para poder atender essas especificações das operações. Perfeito. Então, a gente está falando desde regras de operação, então, quais são qual que é a capacidade do veículo, qual que é a quantidade de veículo, quanto tempo aquele veículo pode rodar, quantas entregas aquele veículo pode fazer, Perfeito. Quantos quilômetros aquele veículo pode rodar a partir da base, isso por tipo de veículo, que a gente sabe que veículos maiores fazem menos entregas e rodam mais, veículos menores rodam menos, mas fazem mais entregas, até regras de atendimento. Sim. Então, janela de atendimento, clientes que recebem em horário específico, cada cliente tem um tempo específico de atendimento por segmentação, por perfil. Então, tudo isso a gente consegue trazer para dentro do sistema de uma forma automatizada, né? Tendo menor tempo de processamento, Perfeito. que é um tempo crucial para o last mile. E aí, complementando o que você falou, que a logística ela aparece quando dá problema, né? E é muito importante a gente e todos os gestores que estão nos ouvindo terem essa noção que a logística deixou de ser um centro de custo. Sim. Hoje a logística é um diferencial competitivo, ela está na estratégia das companhias e os consumidores, quando a gente fala de last mile, ele tem um impacto muito grande na decisão de compra desse cliente. Sim. Então, um serviço bem prestado, obviamente que toda a parte de custo ela é muito importante, esse balanceamento entre custo e nível de serviço ele sempre vai existir, mas um serviço bem prestado passou a ser um grande diferencial para que de fato aquele cliente possa repetir uma compra. Perfeito. E a gente, como representante da RIR no Brasil, nossa rede de parceiros, a gente consegue atender essa operação, eu diria que nos 3 grandes pilares, né? Através desse conjunto de ferramentas que você citou que nós temos. Perfeito. Seja no planejamento, através dos nossos mapas, que hoje é um dos grandes diferenciais que nós temos, porque são mapas que têm atributos específicos para o B2B. Então,
quando a gente fala de rotas de caminhões, por exemplo, a gente conseguir determinar aonde de fato um caminhão pode passar, pela largura da via, pela altura da ponte, pela aclive, declive, pela curvatura da via. Perfeito. Então, essa é uma coisa que só nós temos, que somos especialistas em B2B. E esses motores de otimização, né, que vão fazer esse planejamento, mas o planejamento não é tudo, porque tem que ter execução. Sim. E se a execução não tiver um SDK, o motorista com aplicativo, que de fato tanto ele possa se guiar naquela mesma rota que foi planejada e o gestor, uma torre de controle, possa acompanhá-lo para que, de fato, ele esteja fazendo o que foi planejado e, caso ele tenha algum desvio, aquilo possa ser rapidamente tratado e corrigido, né? Sim. Você não consegue garantir um nível de eficiência da operação. Com certeza. E, por final, você tem um analytics, você ter dados que possam, de fato, confrontar ali o que foi executado, o que foi planejado, para que você possa tratar essas informações, para que você tenha sempre um planejamento muito mais assertivo. Com certeza. E até indo de encontro com essa questão que tu trouxe, que a logística hoje ela é um diferencial de negócio, um diferencial competitivo para as empresas, né? Eu vejo principalmente para essa questão do próprio Last Mile e do Middle Mile ali, que é onde a gente faz o transporte entre centros de distribuição, né? A gente consegue elevar a régua para um nível de inteligência que a gente pode tirar insights como aonde eu instalo o meu novo CD? Né? Eu consigo identificar a abrangência do meu CD e a capilaridade que ele tem dentro daquela região para poder dar conta dessas entregas, né, em determinados Então, espaços. eu tenho 2 CDs urbanos para entregar para o Lucas, que está em determinado bairro, de qual CD faz mais sentido sair, né? Eu ia comentar exatamente isso. A gente tem isso. ferramentas para isso. Exatamente. Eu consigo entender o melhor comportamento possível para que eu consiga realizar aquela entrega dentro do melhor custo, né, e do melhor tempo para o meu cliente. Então, justamente isso que tu falou, poxa, eu consigo chegar no nível de detalhe de dizer assim, ó, dentro daquele CD eu tenho tanto de estoque, mas eu estou percebendo que está saindo muito mais daquele CD do que do outro, que eu tenho mais estoque ainda. Então, eu vou fazer uma transferência de estoque de um CD para o outro, porque eu entendo que aqui eu estou fazendo um transporte intermediário para poder escoar mais fácil a minha produção e entregar com mais agilidade para o meu cliente que está na ponta. Porque eu estou percebendo que o meu outro CD é quem está vendendo mais. Então, para que eu vou ficar com estoque parado aqui em um CD que não está tendo tantas vendas assim? Eu consigo otimizar do início ao fim do processo, né? Então, hoje eu vejo que um grande divisor de águas para essa parte do Last Mile é tu ter o ETA, né, o tempo estimado de chegada, mais assertivo possível. Porque hoje a vida das pessoas é muito dinâmica, ninguém tem tempo para ficar esperando uma encomenda chegar, ninguém consegue tirar uma manhã do trabalho de folga para poder esperar uma encomenda. As pessoas querem ter visibilidade, querem ter visibilidade. Que de fato o horário vai chegar. Exato, e tem empresas hoje que prometem, eu entrego a tua compra em até 15 minutos após a confirmação do pagamento. Como que essas empresas fazem isso? Elas precisam ter uma inteligência de localização como a nossa, para que ela utilize-se de todos esses parâmetros para poder gerar essa inteligência de fazer uma entrega em 15 minutos. Porque eu preciso saber, poxa, eu preciso ter uma visibilidade da minha operação. Então, supondo que seja uma operação de motoboy, né? Eu preciso ter ali numa tela, eu como gestor, uma visibilidade de todos os meus motoboys para eu saber qual motoboy que eu vou mandar para fazer determinada entrega, qual motoboy eu vou falar para fazer uma entrega do outro lado da cidade, quantos que estão voltando de um atendimento, mas que já podem aproveitar e fazer um outro, né? Ou eu saber que aquele motoboy que estava levando só uma caixinha, como ele está indo para um local mais remoto, eu coloco mais 2, 3 caixinhas junto com ele, para ele já aproveitar aquela demanda e já realizar essas entregas, né? A partir do momento que as empresas começam a olhar com mais carinho para esse tipo de abordagem, esse tipo de tecnologia, a diferença e a rampagem é gigante. Luquinhas, muito obrigado. E é isso, pessoal. Somos a Near Location, distribuidora exclusiva no Brasil da RIA. E traga o seu negócio, traga a melhor tecnologia de dados do mundo, de informação, de localização para o seu sistema. Nos procure. Grande abraço. Valeu, pessoal.